Queria agora apresentar um pequeno resumo do que é a visão Pequeninos do Sudão. Há quase 20 anos atrás, a maior liderança missionária do país que eu conheço, homem muito de Deus, me convidou para ir com ele ao Sudão. E eu orando, Deus disse, vá. Eu fui. E naquela época havia acabado aquele período da guerra, o país era um só, mais de 40 milhões de habitantes, o maior país em área geográfica da África, mas isolado do mundo. E nós, com muita dificuldade, paramos ali na fronteira, num país chamado Quênia, e conseguimos o visto e entramos lá. Minha vida foi mudada. Ali eu pude ver a situação daquele país, as portas abertas, escancaradas para o Evangelho, de norte a sul, de leste a oeste. Era um período de paz. E fiquei lá na África por 40 dias. 40 dias eu fiquei na África, indo, entrando e saindo no Sudão, nos países vizinhos, 40 dias preciosos. E eu passei por tanto perigo que eu fiquei aqueles 40 dias, eu fiz um propósito. Eu não vou nem cortar a minha barba. Fiquei em propósito com Deus, que só cortaria quando eu estivesse seguro em minha casa. Chegando ao Brasil, pude expor a situação. Em pouco tempo, um casal muito precioso se dispôs a ir para lá, um casal de brasileiros, missionários experientes, e eles foram, eu fui com eles, conduzindo. 6 meses depois já estava lá uma base, e veio então um período abençoado. Aquele casal começou a recolher órfãos de todos os lados, eram muitos. Em poucos meses, ou máximo um ano, já tinham cerca de 170 crianças órfãos ou mais. Alguns eram crianças muito pobres, mas a maioria realmente órfã. Mas a violência não parava no Sudão, de um lado para o outro. De vez em quando os guerrilheiros entravam na base. Foi tão difícil que foi necessário sair daquele país. Então, acaba ali aquele trabalho dentro do Sudão. Passa a ser num país vizinho, mas com o tempo também aquela base ali cessou. E ficamos aí então durante 1 ou 2 anos com a visão dos órfãos do Sudão, como era chamada na época, parou. E aí, naquele período, no ano de 2010, ou seja, 15 anos atrás, eu estava no Sudão muçulmano. E ali conheci um homem chamado Marte. Estava agora repartindo o país, a secessão havia ocorrido depois de muita guerra, e o Sul votou e tomou a sua independência. E ele queria mudar para o Sul, como mudou. E ele expôs o sonho dele, que ele já estava iniciando, de recolher órfãos. E assim, com 3 crianças, já agora em Juba, estávamos em Khartoum, capital do Sudão do Norte, ou Sudão muçulmano, simplesmente Sudão. E aí estamos agora no país chamado Sudão do Sul, após a divisão. E ali, com 3 crianças, começamos. Até hoje, essas crianças estão conosco. É claro, já são homens e mulheres, né? Graças a Deus. E passados cerca de 2 ou 3 anos, já estávamos com 14 para 15 crianças. Por que essa variação? Porque alguns chegavam e tinham que ir embora, porque surgiu alguém da família ou algo semelhante. Mas 2013, a guerra volta agora ao Sudão do Sul. Guerra civil de 2 tribos diferentes, a maioria do país. E um banho de sangue começa e vimos o perigo muito grande. E juntamente com o meu braço direito, irmão Josias, entramos ali no Sudão do Sul e conseguimos sair com 13 daqueles órfãos, os pequeninos do Sudão. E aí, já na cidade de Koboko, na fronteira com o Sudão, mas num país cristão que tem sido uma bênção para as nações ao redor, um país chamado Uganda, nós reiniciamos o trabalho ali, já com essas 13 crianças. E aí o trabalho foi crescendo, de 13 foi para 20, de 20 foi para 30, de 30 para 50, durante 10 anos. Igrejas, irmãos queridos do Brasil todo e até de fora do Brasil nos apoiando, nunca pedindo dinheiro para ninguém. Oramos ao Senhor e as pessoas são movidas e Deus tem feito maravilhas. E o que ocorre? Estamos agora em Koboko, Uganda, na fronteira com o Sudão do Sul. Mas, em 2023,
estoura a guerra agora no Sudão muçulmano. A guerra já tem mais de 2 anos. Mais de 2 anos de sofrimento, muita morte. Talvez a hora que você está ouvindo tudo isso, ao invés de 2, é 3 ou 4 anos. E essa guerra tem trucidado muitas vidas. Tem sido uma guerra de sofrimento. Então, o número de necessitados, órfãos, aumentou muito. E nós tínhamos um grave problema que era a casa. Porque uma residência é para 6 pessoas, no máximo para 10. Mas quando você tem 30, 40, 50, é uma dificuldade imensa. Aí esse servo de Deus, que já fiz referência, nós orando, Deus nos orientou, vão para Gulo. E fomos para Gulo. Lá foi adquirido uma pequena propriedade, onde está sendo construído. A construção já está quase pronta. Chegamos numa parte muito cara, que é o acabamento, mas é uma construção enorme. E haverá nela a possibilidade, a capacidade de recolhermos até 200 órfãos, ou quase 200, além dos obreiros que ali já trabalham, o pastor Marte, a sua esposa Grace, os seus filhos que ajudam, e alguns já estão moços também ajudando, completando o seu tempo. E com isso, o nosso sonho é unir as crianças do Quênia, estão lá aguardando, tem muitos órfãos que já estamos dando alguma espécie de ajuda, as crianças do Sudão do Sul, que está num período não de guerra, mas sempre com violência, infelizmente, e do Sudão muçulmano, onde eles precisam com urgência. Então, este é um resumo do Ministério Pequeninos do Sudão. Por que esse nome Pequeninos? É porque o Senhor Jesus disse, naquele momento, né? Vós que recebeste um desses meus pequeninos, a mim o recebeste. Pequenino é todo aquele que está em grande necessidade, aquele que não tem nada, não tem recursos nem proteção. Mas ninguém é mais pequenino do que um órfão. Um país em guerra, que os pais foram mortos e agora ele sai correndo pelas ruas. Boa parte das nossas crianças foram recolhidas nos mercados, onde estavam mendigando. E famílias, comunidades evangélicas do Brasil e até de outros países têm adotado essas crianças. Então, nosso sistema é de adoção. Uma família, uma igreja, ou os dois juntos, adotam essas crianças. E o nosso alvo é muito grande, seria atingir nos próximos meses 5.000 órfãos. Aliás, 3.000 órfãos, ou depois 5.000 e mais. Porém, as dificuldades são grandes. Porém, já estamos com o grupo, e desses que vieram a nós, todos esses anos, numa região que a mortalidade infantil é tão grande, nunca perdemos um sequer para a glória do Senhor. A equipe que trabalha é muito preciosa. Eu gostaria de falar o nome de todos, mas vou ser injusto. Então, eu glorifico a Deus por todos que trabalham, pelas igrejas, pelos que cooperam. Que Deus os abençoe muito, em nome do Senhor Jesus. Qual é o meu pedido? Qual é o meu pedido? Intercessão. A oração move tudo, move os recursos, move mais intercessão, move missionários para ir para esses lugares. A intercessão é o objetivo dessa gravação. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome do Senhor Jesus. Para a glória dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.